Bom dia, iniciamos agora o webinar Time to Change, Time to Value na área digital. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando para esse tema tão relevante, atual, crítico, para as organizações em contexto de mudanças aceleradas pela tecnologia e pelas inovações que estão já presentes, existentes, e por aquelas que estão por vir, estão para surgir. Os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos, mais rápidos. Esse webinar irá abordar de que forma as organizações de qualquer porte podem enfrentar esse contexto de mudanças, mantendo-se competitivas e agregando valor a seus clientes e à sociedade. Com uma dinâmica do nosso webinar, nós gostaríamos de fazer aí gostaria que vocês nos enviassem algumas perguntas durante o evento, que ao final nós iremos responder, ou ao longo do próprio evento, dependendo da sinergia aqui com o que a gente estiver falando. Vamos fazer algumas enquetes também durante o nosso webinar. Nós gostaríamos que vocês respondessem diretamente pela enquete da plataforma do webinar. Então, uma primeira enquete. O sistema de gestão da sua empresa já está na nuvem? Sim ou não? Essa vocês podem responder pelas enquetes que estão aí disponíveis na nossa plataforma. Agradeço a SAP. Então, por favor, respondam a pergunta que está na enquete disponível aí na plataforma. Agradeço a SAP por estar conosco nesse evento, em uma parceria que já há longos anos nessa jornada. E falar um pouco de Engine. Engine oferece soluções de gestão com o SAP em nuvem há quase 10 anos, que engloba a infraestrutura na nuvem, templates de processos e serviços, como pilar, alicerce, esse conceito Time to Value. Para falar desse tema Time to Value, convidamos aqui o professor Laban, do Corpo Administrativo e professor do INSPER, com experiência de 20 anos em empresas de varejo e serviços, atuando como executivo em empresas tais como Pão de Açúcar, Carrefour, Accenture, Walmart. Ele é graduado na USP e com doutorado pela Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, Laban, por estar aqui conosco. Gostaria aqui, então, de iniciar as perguntas, para a gente debater esse tema tão importante. Estamos aqui falando de mudanças, que, na verdade, sempre foi um tema comum, já há muitos anos, nas organizações. Há séculos. Como podemos caracterizar o contexto das organizações no momento atual? Mudanças sempre ocorreram. O que mudou? Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse tema. É um tema, como você mesmo colocou, super importante. E, na verdade, é um tema que acompanha a sociedade já há bastante tempo. A gente está falando de mudança no contexto da empresa, mas um dos primeiros indivíduos que estudou mudança foi um filósofo pré-socrático em 530 a.C. Então, desde lá, se fala de mudança. Esse filósofo, particularmente, falava aquela frase que todo mundo usa, mas talvez não saiba quem é atribuída, que é atribuída ao Heráclito de Éfeso, que só a mudança é permanente, ou seja, o contexto de mudança nos acompanha desde os primórdios. E o que está acontecendo agora no contexto das organizações, no contexto da humanidade como um todo? As mudanças mudaram, elas são mais bruscas, elas são mais aceleradas, elas são cruzadas no sentido em que uma mudança de aspecto tecnológico afeta de maneira mais intensa aspectos sociais. Quando a gente olha, por exemplo, para não ficar só na parte mais teórica, se a gente for olhar o contexto de mudanças, olhemos o caso do Brasil, por exemplo, quem diria, há 30 anos atrás, que nós iríamos estar bem na década dos anos 2010, e quem diria que em 2010 que a gente não iria estar tão bem
né, enfrentando os desafios que nós enfrentamos hoje. Então, o contexto econômico é muito importante. Alguma outra mudança importante recente, câmbio, preço do combustível, as coisas mudam com muita velocidade. Aí, mas se fosse só essas mudanças de contexto econômico, ok, mas se tem mudanças comportamentais, as famílias mudam. Se as famílias mudam, os hábitos de consumo mudam e as empresas precisam responder a isso. E por trás de muitas dessas mudanças do processo de aceleração tem a questão da tecnologia. A tecnologia mudou muito nos últimos anos. Ontem eu estava num contexto com alunos e etc. A gente estava falando de tamanhos de disco, né? Eu sou do tempo que um disco de 10 MB era deste tamanho, mecânico e etc. E hoje 10 MB não dá para nada, né? Só um dado que saiu recentemente do IDC, em 2016 foram gerados 44 bilhões de gigabytes por dia de dados, e estão prevendo para 2025 460, ou seja, é um volume monstruoso de dados e informações, o consumidor está empoderado, os clientes têm muito mais informação. Por essa razão, a mudança hoje ela tem uma conotação muito diferente. Então, a mudança hoje, se bem compreendida pelas organizações, pode, de fato, ser um fator de vantagem competitiva, um fator que ajuda, na realidade, as organizações a serem mais competitivas, mais efetivas no alinhamento com tudo que está acontecendo. Pegando esse, né, você explicou mudanças num contexto amplo, né, e focou depois no contexto mais competitivo. Uhum. E aí a gente fala das organizações, das empresas. Como é que as empresas, nesse contexto, elas podem se manter relevantes, né, competitiva? Como se adaptar a esse contexto? Existe alguma resposta certa? Não existe uma resposta única, porque na realidade o que você tem é um conjunto de elementos que cada empresa, de acordo com o seu mercado, com as áreas em que atua, com a sua cultura, com aquilo que está fazendo num determinado momento, ela pode fazer a sua própria receita, vamos chamar assim. Que as empresas não podem fazer de conta que essas coisas não estão acontecendo e que é tudo muito passageiro, né? A gente poderia ter comentado até na questão da mudança anterior, quando a gente começa a pensar quem é a maior empresa de transporte hoje no mundo, quem é a maior empresa de hospedagem do mundo, quem é que tem a maior audiência de filmes, e não é nenhuma empresa que tem ativos físicos. Então, a relevância, na realidade, que foi criada por essas empresas que a gente está mencionando, tem muito a ver com entender qual é o foco que tem que ser dado para o cliente. Mas não é só o foco no cliente, é trazer o foco do cliente para dentro da empresa, é criar mecanismos, e para isso a organização tem que responder a isso, ela tem que ter flexibilidade, adaptabilidade para poder trazer a informação, trazer a voz do cliente para dentro da empresa e, com isso, transformar a empresa como um todo. Isso significa, na realidade, que muitas coisas têm que ser simplificadas. A gente pensa hoje nos processos das organizações em geral, às vezes é uma tremenda burocracia, um tremendo trabalho que o cliente tem, um conjunto de atividades que os nossos processos enquanto empresa obrigam os clientes a se submeterem, que tornam a jornada do cliente muito ruim. E, obviamente, empresas que sejam capazes de entender esse problema e construir valor para o cliente nessas interações, obviamente vão ficar muito melhor posicionadas do que as outras, né? Como é que a gente usa a empresa para simplificar a vida do cliente e não simplifica a empresa para atrapalhar a vida do cliente, para procurar esse equilíbrio. Aprender com os clientes é super importante. Inclusive, no mundo das startups e de empreendedorismo, fala-se muito do produto minimamente viável. Antigamente, você podia ficar projetando um produto, esperando meses para refinar, com um monte de pesquisa, e muitas vezes ia para o mercado e tinha muitos ajustes a fazer. A mentalidade de empresas hoje mais antenadas com essas mudanças é de construir alguma coisa, colocar na mão do cliente e, a partir desse feedback, co-construir junto com o cliente. Isso é uma mudança muito importante, porque a gente estabelece realmente um diálogo entre a empresa
e os seus clientes, entre a empresa e os clientes do cliente, não mais um monólogo onde eu só busco a eficiência na retaguarda e vou para frente, né? E na realidade também não é necessário também mudar tudo de uma vez só. Você pode começar de maneira pequena e a partir do aprendizado junto ao cliente ir crescendo aí de forma mais rápida. Então você começa rápido, mas também cresce rápido. Talvez, acho que nunca aquela frase tempo é dinheiro, portanto a questão do valor volta a isso, foi tão relevante como no contexto atual. Você mencionou startups, né? Como elas conseguem capturar o valor, né? Essa necessidade de uma forma muito mais flexível, né? Falamos de mudanças, né? Você mencionou o valor agora. O valor, ele é tão importante. O que mais você pode dizer sobre valor? Na realidade, valor às vezes acaba sendo confundido com preço, né? Eu gosto de fazer uma distinção. A frase nem é minha, eu vi em algum lugar, mas eu acho que ela é muito ilustrativa para diferenciar valor de preço, né? Valor é o que você recebe, preço é o que você paga. E é curioso, porque mais recentemente saiu um estudo em uma dessas revistas de negócio, na Harvard Business Review, com um texto explicando que existem 30 elementos de valor que você pode estar trabalhando. E, enquanto isso, a gente muitas vezes só está olhando para o preço, para o aspecto funcional do produto. Então, entender essa ideia do que é valor é super importante. Mas como é que a gente vai entender isso? A gente vai entender quando a gente vai ficar mais perto do cliente. Então, pensando numa empresa, como é que eu consigo liberar tempo para que as coisas aconteçam, né? A máquina funcione, e ela, enquanto ela está funcionando, eu estou dedicando o meu tempo para inovação, para estar mais próximo do cliente, para entender melhor esse cliente. A palavra inovação ela é um pouco controversa, né? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é inovação, e aí tem muitas dificuldades até em definir o que é isso, mas certamente gasta-se muito tempo nas organizações operando o básico. Tem até, inclusive, estudos já comparando o que acontece no Brasil com outros países, até por conta das questões burocráticas que a gente tem aqui no Brasil, que muitas vezes a organização está muito voltada para dentro, para processos internos, porque entende que esses processos são super diferenciados, etc. Às vezes esquece aonde está a verdadeira fonte de inovação, a verdadeira fonte de vantagem competitiva, que muitas vezes está fora da empresa, está nos clientes, no relacionamento com os clientes e, sobretudo, na possibilidade de responder a eles de uma maneira mais eficaz, mais rápida. Agora, tempo, né? Você comentou da startup, eles iniciam geralmente com um MVP, né? Um produto com poucas funcionalidades, mas que rapidamente você vai ao mercado e já começa a se expor e a trabalhar com o mercado. Então, como é que entra nesse processo o tempo? Então, a questão do tempo é que, como as mudanças acontecem muito rápido, você também precisa ser rápido para reagir, né? Ou para até antecipar essas mudanças. Então, quanto mais as organizações pudessem investir para serem simples, para estarem simplificadas, etc., mais tempo, dado que o tempo é finito, né? Você tem 24 horas por dia, seja grande, seja pequeno, rico, pobre, todo mundo só tem 24 horas por dia, pelo menos por enquanto. Então, as empresas deveriam, para poder dedicar mais tempo para o que acontece fora, elas deveriam ter o seu lado interno melhor resolvido, seja por meio de processo, seja por qualquer outro contexto. Um exemplo que eu acho que é bem interessante para falar dessa questão de como o tempo e a forma como a gente está organizado pode mudar até um mercado como um todo, são as empresas de vestuário da chamada moda rápida, né? O pessoal chama de fast fashion. Então, qual que é a lógica, né? A lógica do passado era, vamos fazer grandes lotes, porque ao fazermos grandes lotes ganhamos escala. Então você muito mais simplificava o processo produtivo, mas se o grande lote desse errado, era um grande problema que você tinha. Até que apareceram empresas que começaram a falar, espera um pouquinho, de repente eu posso fazer lotes menores, mas o risco é menor. E assim eu começo a detectar uma tendência rapidamente, jogo essa tendência para dentro da organização, respondo por meio de um
de um produto ou de uma oferta e vou ajustando. E também trabalho com o conceito de plataforma. Então, a empresa mais famosa de moda rápida que tem no mundo, uma empresa espanhola, eles muitas vezes lançam uma primeira versão do produto, mas já estão preparados para... É o mesmo produto na essência, mas muda a estampa, muda um outro detalhe, e a partir disso eles vão renovando o seu estoque, inovando de uma maneira muito mais acelerada. Em outras palavras, no contexto atual, coisas que, sejam na retaguarda, seja na conexão consumidora, a gente podia se dar o luxo de esperar sei lá quanto tempo, hoje não mais. A gente tem que encurtar o tempo, porque esse tempo a gente consegue transformar em valor. E daí essa noção de time to value, ou de tempo em valor, é super importante. Muitas vezes o tempo era meio que um dado, a preocupação com o tempo do cliente não era tão importante. Hoje a preocupação com o tempo tem que ser uma preocupação mais holística, mais abrangente para todo mundo. Pessoal, quero agora lançar uma nova enquete. O pessoal da retaguarda aqui me ajude a colocar essa enquete no ar. Estamos agora falando em tempo. Né? A enquete que eu gostaria de lançar agora é: de quanto em quanto tempo a sua empresa deve repensar a estratégia do sistema de gestão? Podem responder agora. Estão me passando aqui a informação. Vocês têm 1 minuto para responder essa enquete. Ok? Laban, você comentou, né, da necessidade das empresas encurtarem o tempo, né? Serem mais eficientes nesse sentido, encurtar o tempo. Porém, isso não pode aumentar a complexidade? Como fazer isso sem aumentar a complexidade? Então, essa é uma outra questão importante, né? Você começa a ouvir termos como, por exemplo, TI bicaudal, organizações ambidestras, onde dentro da mesma organização você deveria ter uma parte voltada para a inovação e uma outra parte voltada para pôr a máquina para rodar e não deixar as duas coisas ficarem atrapalhando umas às outras, ou a tal da TI bicaudal, que vai cuidar da tecnologia para fazer de novo a máquina rodar, e uma outra que fomenta a questão da inovação. É claro que isso é um contexto diferente, que se não for adotado com cuidado, pode gerar um aumento de complexidade. Aumento de complexidade num mundo complexo certamente é uma solução mais desafiadora. De qualquer forma, se a gente reconhecer que parte da organização, que parte das coisas que nós fazemos não são fontes geradoras de vantagem competitiva, não fazem parte da nossa oferta crítica ou da nossa oferta central, a gente pode usar padrões para isso, a gente pode, inclusive, terceirizar essas funções, como muitas empresas vêm fazendo. E, às vezes, as pessoas têm um apego com algumas formas específicas de fazer certas coisas que não adicionam muito valor. Eu gosto de usar o exemplo das tomadas, né? Quem viaja para o exterior, né, às vezes tem que viajar com uma caixinha cheia de plugs e adaptadores e tal, porque, no final das contas, cada lugar é um jeito de colocar na parede. Ou para os celulares também, cada cabo é de um jeito. Você anda com um monte de cabos. Qual é o valor agregado disso, tirando um aumento de complexidade? Então, tem coisas que vale a pena padronizar, tem coisas que não vale a pena padronizar. E aí a empresa, a partir de cada uma dessas características, deveria padronizar tudo aquilo que não é gerador de valor, tudo aquilo que não é atividade central ou crítica, para isso ser operado de uma maneira como uma máquina e, portanto, buscando a máxima eficiência, enquanto na outra ponta os recursos podem estar sendo canalizados, recursos que hoje são usados para fazer isso funcionar, poderiam estar sendo canalizados para o aspecto de inovação, de estar maior, mais próximo do cliente. Falamos de tecnologia como assim, o alavancador das inovações. Mas como é que ficam as pessoas nesse contexto? Como é que elas precisam reagir e a atitude que elas precisam ter? No final das contas, pelo menos nas minhas encarnações no mundo corporativo, muitas vezes você via situações, ideias excelentes, processos excelentes que esbarravam no fator humano.
Mas não é que eles balavam no fator humano, porque o fator humano é um impeditivo, muito pelo contrário, dependendo do tipo de negócio, o fator humano é determinante. O que as pessoas, enquanto indivíduos, e as próprias organizações precisam refletir é que tipo de preparação essas pessoas precisam ter para lidar com esse contexto, que é um contexto muito mais ambíguo, muito mais dinâmico, que requer o desenvolvimento de outras competências além das competências técnicas, né? A gente precisa ter uma prontidão para mudança diferente, uma resiliência maior, saber lidar com mudança, frustração e alteração. Então, é muito importante reconhecer também que se você elimina ou automatiza atividades de caráter burocrático ou que possam ser realizadas de maneira padronizada ou por máquinas, etc., você libera o potencial criativo do ser humano para fazer outros tipos de atividade. Então, isso, no final das contas, se traduz na necessidade de nós estarmos também mudando enquanto indivíduos para estar alinhados a esse contexto de mudança. Realmente essa questão de pessoas, ainda mais nas organizações, é muito crítica, né? Sabemos hoje que tem empresas de muitos anos, muito tradicionais. Falamos das startups, são empresas com outro estilo. E nós temos várias gerações que estão dentro das empresas, né? Ainda baby boomers, os finalzinhos, X, Y, agora os millennials, que vem com uma ansiedade enorme aí em cima disso, né? É um grande desafio para as empresas gerirem tudo isso junto com todas essas mudanças que estão vendo. Eu queria fazer uma nova enquete com vocês, dessa vez vocês me respondam pelo chat, porque ela é descritiva. A enquete é: quais os maiores desafios que sua empresa tem com o sistema de gestão? O Laban comentou vários aqui, né? Justamente essa questão de como é que as mudanças podem ser incorporadas nas empresas. A empresa tem um programa de crescimento, de competitividade. Onde é que vocês entendem que estão os maiores desafios da sua empresa com o sistema de gestão? Um minuto para responder. Esse é um minuto para responder, pessoal. E, bom, voltando aqui à nossa conversa, Laban. Falamos muito, né? Mudanças, encurtar o tempo, entrega de valor, entender o que é valor, né? E como é que esses componentes eles se relacionam? Tempo e valor. Como é que eles se relacionam? Além da sabedoria popular, né, do tipo tempo é dinheiro, olhando do ponto de vista um pouco mais formal, é curioso. Isso nunca foi tão verdade quanto agora. Pois não, isso é indiscutível, mas quando você olha até historicamente, em 88 saiu um outro texto da Harvard Business Review chamando que o tempo era a nova forma de vantagem competitiva. Ou seja, desde 88, ou seja, 30 anos atrás, alguém já está falando, olha, agora é tempo, agora é tempo, agora é tempo. E o que a gente está vendo agora é a materialização ou uma aceleração do tempo. Sempre o tempo foi importante, a inovação, o primeiro que chega no mercado, o conceito de time to market, etc, etc. Mas agora não dá mais para, dado o contexto como ele está colocado, fica muito mais difícil, vamos chamar assim, você não considerar a questão do tempo como valor. E esse tempo se traduz em múltiplas formas. É o tempo que você leva para responder, e para isso tem que ter uma organização que ela seja ágil e que ela seja produtiva. É o tempo que você leva para fazer coisas novas e para mudar essa organização. E aí vem de novo a questão do padrão, né? Se você tem uma base, como é que você lida com isso e como é que o padrão pode ser funcionado como uma libertação e não como um engessamento. Então, é um contexto muito complexo que a gente vive hoje, mas aonde nunca foi tão importante se pensar formas distintas de operar as coisas. E aí, como você comentou dos desafios geracionais e etc., como acho que a grande coisa na vida está tudo meio no meio do caminho, né? Como você preserva os valores, a cultura, etc., mas ao mesmo tempo implementa uma dinâmica de transformação. Na época no boom que ocorreu com relação à internet, muitas empresas optaram por falar, não, pera, o negócio de internet é tão diferente, as métricas são tão... Vamos criar uma empresa completamente à parte. E agora, depois de praticamente 15, 20 anos,
a gente começa a falar assim, peraí, não é bem assim, deveria um aproveitar para fazer junto com o outro. Aí todo mundo fala de omnicanal, omniconsumidor, porque não dá para falar de um ou outro, é como é isso junto, a mesma coisa com a relação tempo e valor andam juntos. Perfeito. Quer dizer, complexidade, mas a gente tem que pensar em simplificar isso. Estamos falando de entregar valor a clientes, né? Isso parece estar limitado às grandes organizações. Qual empresa deve pensar assim? Então, até você usou o exemplo das próprias startups, por exemplo, não são, na origem, grandes, né? Mas, na realidade, muitas delas se tornaram grandes, mas começaram pequenas. E eu ousaria dizer que, dadas as características do Brasil, dada a importância das pequenas e médias empresas, as grandes empresas têm essas questões, em tese, mais resolvidas, ou têm acesso a mais recursos, têm acesso a mais fontes de informações. Mas nas pequenas e médias empresas, isso se torna até mais crítico. Existem estudos mostrando que no Brasil as empresas, vamos chamar assim, de classe mundial, as de maior porte, elas são comparáveis às empresas em outros países parecidos com o nosso, e até países desenvolvidos. Só que quando chega na pequena e média empresa, aí a gente esbarra numa série de ineficiências, numa série de produtividade, e a nossa produtividade enquanto país acaba sendo impactada exatamente por essas dificuldades que essas empresas têm. Por outro lado, numa empresa pequena e média, o processo de decisão é menor, o impacto da transformação pode ser menor pela proximidade entre as pessoas, entre os níveis e etc. Então, essa questão de preocupação com o valor, de preocupação com o tempo, ela é muito importante para qualquer tipo de empresa. E até usando, quando você pega o exemplo da indústria de varejo de alimentos, por exemplo, o grande desafio para os grandes players globais não são os próprios players globais, são os players regionais que são de um porte menor, mas que por estarem mais próximos dos clientes conseguem trabalhar de maneira mais rápida, de reagir de forma mais rápida ao seu mercado, entregando mais valor. Pois é. E elas ganham uma vantagem competitiva enorme nesse sentido, né? Bom, não sei como é que está o nosso tempo, mas a gente tem aqui um tempo curto para falar sobre isso, e isso não consigo enxergar. Mas o nosso tempo é curto, a gente precisa... gostaria de colocar agora a participação, né, dos nossos ouvintes aqui, e tem algumas perguntas. O Leonardo fez a seguinte pergunta. Somos uma startup e estamos recebendo investimentos externos. Temos dificuldades em fornecer dados para esses investidores. Investir em conhecimento, em time to value, agrega valor para o meu caso? Onde? Então, startups, né? Quando você pega uma empresa, uma startup, por definição, startup está começando. Então, nesse sentido, por que reinventar a roda? Por que não usar alguma coisa que já esteja devidamente estabilizada, ou que já seja padronizada, em que traga essa ideia de práticas de outras indústrias? Isso pode ser uma solução para não ter que se preocupar com isso, porque no final do dia, a startup, pela sua natureza, pela sua característica central, as pessoas estão preocupadas em pôr aquele negócio para funcionar e para crescer rapidamente. Quanto mais tempo você liberar daquilo que é back-office, daquilo que é compliance, daquilo que é... Não que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes, mas o quanto mais isso puder ser... deixar de ser uma preocupação porque está sendo tratado, mais tempo sobra para a questão central para fazer esse negócio sair do chão. Então, certamente uma startup teria uma adição de valor se pensasse um pouco nesse mundo separado. Eu deixo todo o meu esforço para levantar esse negócio, para acelerar esse negócio, que é o meu motor de crescimento, e a parte de back-office e retaguarda fica da melhor maneira possível dentro do contexto com quem eu me relaciono, seja investidor, sejam, enfim, os agentes que estão exigindo ou demandando informações. Ainda no contexto aí, já agregando aqui na pergunta, Alain, uma startup, ela
gente sabe muito bem que começam com as pessoas que criaram a ideia, né? Geralmente as pessoas daquele negócio, né? Porém, quando elas começam a crescer, né? Elas têm o desafio da gestão, né? E você tinha falado sobre padrões, né? Você acha que nesse caso as melhores práticas é interessante para esse tipo de empresa? No final do dia, se você já nasce, o grande problema é que às vezes você nasce com o negócio, com o fundador, você gasta um esforço importante para fazer esse processo evoluir, e aí começa a ter que se preocupar com essa parte de retaguarda. Se você puder ter acesso a coisas que já estão pré-definidas ou que são práticas consagradas, você elimina a necessidade de ter que focar nisso enquanto concepção, né? A parte que é o motor que está funcionando e você nem sabe que ele existe, mas ele está funcionando. Então é importante para a liberação de tempo, seja dos executivos numa organização tradicional, vamos chamar assim, seja dos fundadores ou de quem está iniciando para startup, esse pode ser um caminho, um dos caminhos para garantir uma consistência da gestão dessa empresa ao longo do tempo. Vamos a uma próxima pergunta, que acho que pelo que eu vi aqui, vai justamente no oposto da startup, né? Em uma empresa de grande porte, revisitar conceitos em sistemas de gestão e talvez partir para uma reimplementação trazendo esse tipo de estratégia. Vale o resgate, não? O resgate que será enfrentado, quer dizer, acho que é o benefício, né? Tem benefício nessa travessia? Quer dizer, nós somos uma empresa de grande porte, tem as questões culturais, né? Processos já muito enraigados, né? Conservadores até certo ponto. Tem grandes empresas que, sabemos, tem estratégias de inovação, de renovação e tudo mais, mas tem muitas empresas também que, e eu diria que uma grande organização, quer dizer, essa mudança cultural, ela é muito difícil, crítica, né? Tem benefícios essa travessia, quer dizer, de ir para uma reimplementação, usando melhores práticas? Então, no final do dia, o que está surgindo são ideias, por exemplo, muitas empresas estão investindo em criar ou participar de processos de inovação, até incubando ou acelerando startups dentro da empresa, exatamente para ter esse componente, né? Obviamente, na hora que você faz esse tipo de processo, esse processo acaba afetando a estrutura central, desde que ele seja genuíno, né? No sentido de que estamos fazendo isso de fato para aprender com esse mundo. E isso pode ser que determine alguns impactos importantes na própria estrutura. Tem um exemplo muito conhecido também, no caso do segmento de varejo, de uma empresa que tinha uma área de lab que ela criou, né, e que na realidade funcionava inicialmente como vamos chamar assim, algo embrionário para fazer alguns testes, só que aí a empresa percebeu a importância disso e o lab, que é essa mentalidade nova, vamos chamar assim, passou a ser o grande originador das decisões ligadas a processo, decisões ligadas à organização, treinamento, capacitação. Então, nesse sentido, certamente o foco da empresa está muito mais voltado para fora, para a inovação, e aquilo que está para dentro, aí efetivamente pode ser que haja ganho de se fazer uma transformação ou repensar para simplificar aquilo que pode ser simplificado, padronizado e etc., deixando tempo e deixando recursos para serem colocados na inovação. Acho que a gente passou, né, pelos principais temas aqui da nossa conversa. Tem mais alguma coisa chegando aqui? Opa! Maria Medeiros. Obrigado pela participação, Maria. Qual a relação adequada para avaliar o custo da mudança versus o esforço necessário? Existe alguma forma de medir? Custo-benefício, que eu estou entendendo, né? O custo vai depender da solução que vai se adotar, mas é de se esperar que hoje, nas minhas encarnações, vamos chamar assim, no mundo executivo, soluções como serviço,
coisas como serviço, cloud, etc., é uma coisa que naquela época não existiam. Hoje, as tecnologias estão bastante acessíveis para vários tipos de empresa. Então, o primeiro exercício é entender primeiro que tipo de mudança a gente está querendo fazer, aí para poder mapear quais são as possíveis alternativas. Certamente, hoje, quando você trabalha com essa noção de custos e etc., sendo melhores práticas, ou seja, sendo como serviço e tudo mais, pode ser que haja, pode ser não, potencialmente deveria haver um custo menor do que aquilo que eu faço dentro de casa. Então, a análise é quanto custa fazer hoje, né, dentro de casa, da maneira como eu faço, o quanto disso traz vantagem competitiva, porque aquilo que é vantagem competitiva talvez eu possa deixar de lado, o quanto eu posso colocar isso fora e que ganho eu tenho nessa transformação. Mas é importante olhar, principalmente na parte de benefícios, às vezes a gente tende a olhar muito um custo contra o outro, e a gente esquece alguns componentes que têm valor, mas que são difíceis de precificar, como, por exemplo, a flexibilidade, a capacidade para mudança, outros custos que às vezes acabam aparecendo, que é o custo de gerenciar o quem gerencia ou não sei o quê. O custo também, que é o custo de oportunidades perdidas, que é o fato de você acabar tendo que gastar o seu tempo apagando incêndio com coisas que você poderia ter sendo feito de uma outra forma. Cada empresa tem uma realidade, mas é super importante, se for dar uma resposta mais direta, não tem um método, uma fórmula padrão. O que a gente precisa é ter um mapeamento adequado de quais são os custos, e aí não olhar só um valor contra o outro, olhar tudo que está no entorno disso e as oportunidades perdidas, porque elas também são uma forma de custo, e do outro lado, tentar quantificar e tentar qualificar esses benefícios. Não é tarefa simples, mas cada empresa tem condições de fazer. Quando ela fala assim, a forma de medir, não sei se já existiu uma nova métrica, mas ainda falamos sobre aquelas métricas financeiras de retorno sobre investimento, payback, break-even de um projeto, né? Sim. Acho que o que é importante é saber o que vai na entrada e saída dos fluxos de caixa para poder chegar nisso. Que, afinal, toda e qualquer ação da empresa de mudança é para melhorar algo. Sem dúvida. Melhorar a sua competitividade, sua eficiência, né? ao crescimento. Né? Então, para cada ação, para cada mudança, você tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Você vai medir. É óbvio que muitas vezes esse objetivo é alcançado com várias ações e não somente com uma específica aqui. Esforço necessário. Acho que aqui talvez a Maria esteja preocupada com o estresse que se leva a uma organização de uma mudança significativa, né? E eu diria que hoje, justamente, os modelos de implementação, eu estou dizendo aqui já pelo lado do sistema de gestão, né? Eles tendem a ser cada vez mais simples, né? Olhar melhores práticas, né? Eu acho que não sei se tem algum ponto a mais, mas ao que parece aqui, custo da mudança, não sei se é só dinheiro, com esforço, né? Sim, deve esse ser. estresse todo que a organização tem, e chegar aonde, né? Então, foi o que o Laban comentou aqui, né? Cada caso é um caso, tem que ser feito, né, uma análise para saber onde vai e medir, né? Bom, meu objetivo é aumento de competitividade, portanto, mais vendas, preço menor, geografia, crescimento, sei lá. Aí tudo isso são os indicadores. Que vai depender da característica da empresa, da cultura, do que ela está pensando para o futuro, assim por diante. Agora, a mudança não é a mudança, viver num contexto de mudança não é uma opção, mas é a realidade. Né? É uma realidade. Isso, obviamente, depende também de como as empresas querem lidar com esse contexto. Isso. Voltamos ao ponto do Heráclito, né? Pois é. A única certeza, 500 anos antes de Cristo, ele já sabia de tudo. A única certeza é que existe mudança. E nos preparar para a mudança, né? Sair do lugar comum para isso. Eu acho que a gente chega aqui ao final, né, do nosso webinar. Eu só queria comentar só sobre alguns casos. Como eu comentei no início, a Engine ela
ela está com essa oferta de colocar o ERP, o SAP na nuvem há quase 10 anos. Portanto, nós temos casos concretos aonde esse pilar, né, esse conceito Time to Value está muito presente. Convido a todos a visitar o nosso site, que é o www.enginebr.com.br, e buscar lá o depoimentos de clientes. Vocês vão ver exatamente todos esses conceitos que o Laban acabou de dizer, aonde nossos clientes efetivamente experimentaram, né, os benefícios de trazer valor o mais rápido no tempo, né? Hoje, algumas coisas que o mercado comenta tem como pilar Time to Value. Então, quando a gente fala de cloud é deixar uma infraestrutura disponível, preparada já para implementações, né? Usar melhores práticas, templates, e é justamente isso que a Engine tem de grande experiência, né? Também gostaria de convidar a todos, né, os nossos próximos webinars. Nós já programamos um próximo para daqui a algumas semanas, acredito que em 2, 3 semanas nós temos um próximo webinar, onde nós vamos focar como que a solução Engine com o SAP apoia um processo de negócio nos segmentos como indústrias farmacêuticas, químicas e cosméticos. Tá? Esse é o nosso próximo tema, justamente enfocando aqui o nosso conceito. Vocês irão receber, né, ao final da sessão, né, uma pesquisa que, por favor, eu peço que vocês respondam. É muito importante a sua resposta sobre a satisfação por esse evento. Bom, agradeço a todos o tempo dedicado a esse tema tão valioso, aliás, né, pegando um pouco o gancho aqui do nosso tema Time to Change, né, o time to Value. O tempo de vocês é muito importante, muito valioso, desse tema aí que é no contexto atual das organizações. Então, muito obrigado e até o próximo evento.